Porque o bilinguismo que a gente pratica no Brasil dificilmente é um bilinguismo cultural, tá? Na maioria das vezes ele é um bilinguismo educacional, pedagógico, profissional, mas não que essa família tenha, que essa questão bilíngue tenha uma relevância de herança familiar, tem ancestrais, nasceram nos Estados Unidos, nasceram na Bélgica, nasceram em Luxemburgo, sei lá. E aí você traz esse bilinguismo. A gente tem bastante no Sul, o pessoal que fala alemão, tem algumas colônias de poloneses, não tem? Tem bastante japonês, tem bastante chinês aqui no Brasil. Então esses bilinguismos são culturais. Quando a gente fala de bilinguismo de escola, porque a maioria das pessoas que vêm perguntar para mim sobre bilinguismo, elas querem saber o seguinte: coloco ou não coloco minha criança na escola bilíngue? Não é falo ou não falo norueguês com a minha filha porque minha família é da Noruega. Se essa for a dúvida, a resposta é fale sim com a sua filha em norueguês, francês, no que você quiser, né? Que tenha uma herança familiar aí, um lastro cultural. Fale, porque esse tipo de bilinguismo já foi muito bem estudado e ele é muito positivo para o desenvolvimento das crianças, tá? Até em termos de desenvolvimento, assim, humanístico, em desenvolvimento emocional, porque ele carrega todo esse laço de ancestralidade. Esse bilinguismo de língua de herança, bilinguismo cultural, ótimo. Só é positivo, tá? Difícil, não, até hoje não encontrei estudos que falem, não faz isso não. Agora, coloco ou não coloco a minha criança numa escola bilíngue? Essa é a pergunta que vocês me fazem. A resposta é: depende. Qual que é a sua expectativa? Porque o marketing vai te dizer assim: coloque seu filho numa escola, ele vai ser bilíngue. E aí você acha que você está comprando o bilinguismo. Você acha que seu filho vai sair de lá falando inglês, francês, sei lá. A pergunta é: que nível de fluência a sua expectativa é que essa criança fale? Tá? E eu não tô falando nem de sotaque, eu tô falando nível de fluência. Porque o que acontece? As crianças, a maioria das escolas bilíngues que eu conheço, frequentei, pesquisei, minhas crianças já estiveram em 2 aqui no Brasil, a gente percebe que os professores se esforçam bastante para falar inglês, mas as crianças respondem em português e tudo bem, e fica por isso mesmo. E no final das contas, as crianças acabam desenvolvendo uma compreensão ok em inglês, mas não desenvolvem uma fluência na hora da fala, tá? Então você fala, meu filho é bilíngue. Então quando a gente estuda o bilinguismo, não traz pra gente assim, olha, daqui pra cá é bilíngue, daqui pra cá tem alguns poucos conhecimentos nessa língua. A gente não tem clara essa linha. Quando que a gente pode chamar uma criança de bilíngue, né? Se ela fala, tipo, the books on the table é o suficiente para uma criança ser bilíngue? Então, assim, isso não está claro. Mais uma coisa, quando você chega nessas escolas, geralmente você vai encontrar diretora, dona da escola, os coordenadores falam inglês muito bem. Quando você chega lá na professora da educação infantil, às vezes o inglês não é tão bom assim. Então, imagina vocês têm alguma ideia de inglês, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Você fala, olha o que você poderia estar falando com uma criança em português, presta atenção. Oi, tudo bem? Olha só, tá vendo esse desenho lindo? Nós vamos pintar aqui, ó. Primeiro você vai pintar o hipopótamo, tá? Eu vou colocar a aguinha aqui, você vai passar pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Você vai pintar o hipopótamo. Depois a gente vai pintar a preguiça. E aí vamos ver que cor que eles vão ser, tá bom? Ó, não dá pra saber a cor, ó, vamos pintar. Ok, isso eu falei em português. Aí você chega lá, a professora tá falando em inglês. E em inglês, geralmente, essa classe de 2, 3, até 4 anos, se eu não me engano, é imersão total, é 100% em inglês. A professora fala assim, ó. Olha o inglês da professora, repara. Look, here. See? This is hippo. Hippo, cute hippo, is it? Yeah, he cute hippo. Here, look, this is sloth. Sloth. Look, here. See, you're gonna paint this one first. Later, you're gonna paint this one, okay? See, this one first, this one second. Okay? Color. This one is a color purple. This one, what color is this one? What color? Entendeu? A pessoa não vai ter uma fluência de inglês para falar Hello, guys!
here is our activity for today. Today we're gonna paint some animals. We're gonna use some water to paint the animals. We're gonna paint the hippopotamus first. Can you guys say hippopotamus? Yeah, that's a hard word, isn't it? So we're gonna say just hippo, alright? Let's nickname him hippo, yeah. Ok, tá vendo? Isso é um inglês mais fluente. Isso, meu caro amigo, dificilmente você vai encontrar no Brasil. Existe? Existe. Fácil? Não. Barato? Não. Mas é difícil, tá? Porque é um nível de fluência que é difícil de encontrar uma profissional que vai receber um salário de professor e que tem esse nível de fluência. Então, a criança vai ter 100% de inglês, mas é um inglês bem básico. Essa criança está passando integral na escola, vamos supor que ela está de manhã e de tarde. Ela está tendo um acesso restrito a uma linguagem. Para a criança desenvolver a linguagem, ela precisa de um acesso irrestrito à linguagem. Ela precisa de pessoas que tenham fluência falando com ela, para ela poder desenvolver um bom vocabulário, para ela entender as estruturas da língua, para ela entender... E aí eu não estou nem falando de fonética e fonologia, que seria mais o sotaque, tá? Tô deixando isso de lado, porque esse geralmente é um tema mais sensível. Tô deixando isso de lado. Então, assim, difícil você conseguir um professor que vai falar um inglês bom. E aí vai ficar naquele inglês macarrônico. E aí sua criança vai estar passando ali 8 horas por dia tendo aquele tipo de estímulo que não é tão completo, tão rico, tão próprio, né? Quando ela poderia estar tendo esse estímulo essas 8 horas num inglês, num português rico, entendeu? Em alguém que falasse, usasse as sentenças, que ela pudesse avançando nos conhecimentos dela de linguagem em português. Estudos sobre isso temos? Não achei. Não achei. Nem que a criança vai sair falando inglês, nem que isso pode estar prejudicando o português dela, eu não achei. Tá? Mas a gente tem essa justificativa assim, ó, escuta o que eu vou te dizer. Existem estudos que mostram o seguinte, que os pais, vamos supor que eu sou uma família de mexicano morando nos Estados Unidos. Quando a gente tem uma criança que tem um diagnóstico, vamos pôr o diagnóstico que seja, TDL, transtorno do desenvolvimento da linguagem, ou um autismo, e a família tem a herança deles, a língua que eles dominam melhor é o espanhol. O conselho atual, né, o que a gente vê o que é melhor que essa família fale na língua de maior fluência com a criança. E aí ele vai aprender inglês, porque ele é um mexicano que mora nos Estados Unidos, por exemplo, vai aprender inglês com os nativos na escola, nas terapias em inglês, mas na família, a criança precisa ter esse acesso a alguém que fale na melhor língua de fluência dela, tá? Ah, mas olha só, eu tenho um inglês muito bom. Eu posso falar inglês com meu filho e ele ser bilíngue. Pode. E vai dar errado? Não vai dar certo. Já vi acontecer várias vezes, tá? E tem páginas aqui que se você quiser eu te mando, de pessoas que fazem isso e postam no Instagram. E os filhos delas são filhos de brasileiro com brasileiro que moram no Brasil e o gurizinho fala inglês e a guriazinha fala inglês. E fala bem. Porque os pais falam bem. Esse é o ponto. Tá? E aí usam com frequência, né? A questão assim, qualquer inglês é melhor do que nenhum inglês? Pode ser que sim. Mas você dá para a criança acesso a uma língua que não é a sua de maior fluência e essa ser toda a referência linguística ou a referência linguística majoritária dessa criança, pode ser complicado para o desenvolvimento dela. Entende? Tá. E aí, se você quer saber se crianças entram na escola, crianças de pais monolíngues entram na escola bilíngue e vão sair fluentes em inglês, só tem um jeito de você saber. Vai lá na turminha do 3º, 4º ano e tenta conversar com essas crianças em inglês. Né? Say, hi, how are you? What's your name? Yeah, what are you gonna do when you grow up? E começa a puxar assunto com elas em inglês, ver se elas falam, né? E eu fiz essa experiência e eu falei assim, o que você quer ser quando crescer? A criança respondeu sim. Ela entende? Ela falou yes. Tipo, ela entende algum inglês, não alcançou a minha pergunta, poderia ter dado uma resposta simples, mas daí ia dizer que ela é fluente? Porque a fluência depende de prática. E aí, o que eu percebi
das minhas crianças é que eles ficam, quando tá todo mundo falando português, a professora falando inglês, mas os colegas estão falando português. Meus filhos tinham acabado de chegar dos Estados Unidos, entraram nessa escola bilíngue e na escola eles falavam, adivinha, português ou inglês? Português. Por quê? Porque eles querem ser como a maioria, eles não querem ser diferentes, eles querem se enturmar no bando. Eles querem pertencer. E aí as crianças não era cobrado que elas falassem inglês. Não, eu não acho muito legal ficar cobrando, né? Mas enfim. E aí o que acontecia? Elas falavam português. E aí meus filhos imitavam. Porque eles sabem falar português também.